E agora vamos apresentar o painel Inovação e Sustentabilidade em Matérias-Primas e Embalagens. Discutiremos como o impacto da inovação e da sustentabilidade na indústria de tintas dentro do novo cenário geopolítico global é profundo e multifacetado, com mudanças estruturais em cadeias produtivas, realinhamentos de mercados e novas exigências regulatórias. Empresas do setor estão sendo forçadas a adaptar suas estratégias. Convido ao palco Eloy Pedro da Silva, diretor de operações da Sintequímica. Formado em Engenharia Química na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, com especialização em administração na Fundação Getúlio Vargas, é diretor de operações da Sintequímica do Brasil, atuando no mercado de tintas e outros mercados industriais desde 1994. Seja bem-vindo, Eloy, muito obrigada. Convido também Luiz Henrique Pires, gerente regional da Bomix. Formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal da Bahia, possui MBA executivo no INSPER e especialização em Gestão Estratégica pela Harvard Extension School. Experiência de 15 anos em vendas B2B, sendo os últimos 8 anos no mercado de embalagens plásticas, interagindo constantemente com diversos atores da cadeia de tintas. Bem-vindo, Luiz. Convido também o Wildon Lopes, CEO e diretor-geral da Polistel, engenheiro químico formado pela Faculdade Oswaldo Cruz, com uma sólida trajetória de 46 anos de experiência na área de plásticos de engenharia. Além de sua atuação em grandes empresas, Wildon também empreendeu na área de compósitos, sendo fundador da Axis Química, que se destacou no mercado e foi reconhecida como a melhor empresa de revestimentos em resinas poliésteres da época. Esse período consolidou ainda mais a sua reputação como inovador e profundo conhecedor das necessidades do setor. Há 24 anos é sócio fundador da Polistel do Brasil, empresa consolidada no segmento de aditivos e especialidades químicas. Sob sua liderança técnica e empreendedora, a Polistel foi pioneira no desenvolvimento de um aditivo para tinta sem cheiro, uma inovação que marcou o mercado. Bem-vindo, Wildo, muito obrigada. Convido o moderador do painel, William Saraiva, diretor da W2S Consultoria. Executivo com 32 anos de experiência no setor de tintas, revestimentos e resinas, graduado em Química e com MBA em Gestão e Desenvolvimento de Produto pela USP. Especialista em inovação, gestão industrial, governança e sustentabilidade. Liderou o CB164 da ABNT por 12 anos, coordenando o time técnico na elaboração de normas essenciais para a consolidação do PSQ-TI. Atuou em conselhos estratégicos como a Abrafat, Instituto Mauá de Tecnologia e Comissão Técnica CRQ 4 Região. Em 2022, fundou a W2S Consultoria, focada em inovação, gestão e sustentabilidade, ajudando empresas a transformar ideias em resultados. Seja bem-vindo, William. Bom, vamos começar o nosso painel. A gente pode ir transitando aqui as perguntas. Eu queria fazer a primeira pergunta para o Wildon. O desenvolvimento de novas tecnologias, como nanotecnologia e tintas funcionais inteligentes, está redefinindo as expectativas dos consumidores. A gente viu aí ao longo do dia e eu vou falar daqui a pouco também um pouquinho sobre isso. As soluções que oferecem maior durabilidade, eficiência e funcionalidades adicionais atendem às necessidades específicas dos mercados locais? Qual a escalabilidade? Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite de estar aqui, né? Na verdade, na Polistel tem muita gente melhor que eu, poderia vir aqui,
porque são todos os técnicos perfeitos no mercado, mas nós da Polistel trabalhamos já há muitos anos com nanotecnologia. Nós somos parceiros de algumas empresas, uma na Austrália, outra na Espanha, e aqui no Brasil nós fomos escolhidos por uma multinacional para fazer a funcionalização de grafeno, também para aplicações em vários setores aqui no Brasil. Então, eu sou muito positivo em relação à nanotecnologia. Muitas aplicações deram certo. No nosso laboratório, muitas e várias aplicações deram certo. Claro que a gente então trabalha às vezes com alguns moinhos especiais, já investimos em moinhos especiais. Nós trabalhamos também com ultrassonografia para fazer algumas dispersões. Trabalhamos com aditivos, né? Diversos tipos de aditivos para cada tipo de funcionalização, seja base água, seja base solvente, seja base monômeros, né? Para que funcionalize melhor em algumas aplicações. Então, eu sou, sim, positivo, acredito que vai dar muito certo. Nós temos numa empresa do Brasil, por exemplo, fabricante de navios, já há 2 anos em teste, né? Nanopartícula de cobre com zinco, né? E então, assim, os testes são muito demorados, né? A gente sabe que não existe alguma coisa que seja um acelerador de testes. Mas, quanto à escalabilidade, a gente não tem essa ideia, porque se eu já estou há 12 anos nesse setor, já vendi algumas coisas e outras não são compradas, né? Mas a gente continua insistindo, nós continuamos mandando projetos para muitas empresas, né? Por exemplo, teve um cliente da área de compósitos, fabricante de ônibus, que começou a fazer casas populares, com dinheiro do governo e tudo mais, começou a fazer casas populares. Mas eu fui dar palestra lá para eles, e eles, falei da nossa nanopartícula, mas eles não se importaram, eles acharam que é só pintar com o gel coat e mandar para frente. Quando passou 1 ano, eles me consultaram para fazer a repintura daquelas casas. Então eu vendi 400 quilos para eles de nanopartícula e resolveu um problema, né? Mas infelizmente não houve continuidade por causa do governo. Então o que eu acho é o seguinte, aqui, aliás, está de parabéns o primeiro painel que teve aqui, eu aprendi muito com as meninas, com o pessoal que estava aqui. Eu acho que nós, por exemplo, na Polistel, nós temos nossos produtos com fontes renováveis, 80% de fontes renováveis em vários produtos. Eu acho que o problema é igual fazer terapia, sabe? Você faz a terapia e você vai para dentro de si mesmo e pensa em como que eu vou resolver os problemas do mundo, mas do planeta, não é do Brasil. Perfeito. Porque não adianta a gente fazer uma coisa certa aqui e o Irã fazer outra e a Alemanha fazer outra. Então eu penso que quando nós, como técnicos, como químicos, pensar alguma coisa para fazer, vamos pensar no planeta Terra, entendeu? Eu, como poeta que sou também, além de químico, eu falo muito em preservação do nosso planeta. Então, eu não sei se eu respondi total, mas eu acho que é um bom começo. Só para acrescentar, eu falo sempre inovação, e a inovação depende do ecossistema. Quer dizer, não depende só de você fazer, né? Depende do fabricante da tinta fazer, depende do pintor, que nós falamos aqui. Então, ter a escalabilidade é uma tarefa árdua, né? Bom, obrigado, Hildon. Não sei se o Luiz quer acrescentar algo, mas pode ficar à vontade. Vamos lá. Eu, assim, dentro desse tema aí especificamente da performance das tintas, é um pouco distante para a gente de embalagem, né? E aí, comentando um pouco de tecnologia, assim, o que a gente vê de mudanças em termos de formulação, né? Existem algumas iniciativas muito voltadas à sustentabilidade, né? E aí a gente acompanha bastante. Então, já se tem estudos de grades diferentes de matéria-prima para garantir performance muito similar à virgem, né? Com às vezes, enfim, resistência e uma série de coisas. E cada vez mais indo para trás da cadeia. Então, não só no pós-consumo, mas assim, no pós-industrial, na parte da nafta e em algumas outras coisas, tá? Então, é um pouco do que a gente tem visto, e aí, óbvio, todo o resto de investimento em tecnologia de Bomix tem muito a ver com maquinário, enfim, mas não necessariamente da composição da matéria-prima do balde. Legal.
Eloy? Eu queria acrescentar que muitas vezes não necessariamente precisa ser uma tecnologia disruptiva para você chegar num ponto de sustentabilidade ou você chegar num ponto de significativo impacto no mercado, né? Meus colegas aí da Sintequímica, na palestra anterior, falaram exatamente sobre o uso de pigmentos de alta performance. Isso prolonga a vida da tinta. Nós temos desenvolvimentos também com pigmentos coloridos, inclusive, que conseguem trazer uma reflectância de infravermelho maior, portanto, diminuir a temperatura do ambiente em que eles se encontram. E aí, claro, já foi falado aqui, né, redução de gasto de energia com ar-condicionado, enfim. Então, isso tudo são tecnologias existentes, cuja escalabilidade é muito rápida, né? Pelo menos para nós que podemos fornecer esses produtos já pré-preparados. A gente tem uma planta bastante multipropósito e que pode atender com vários volumes. Legal. Obrigado, Eloy. Bom, uma pergunta aí, quando a gente fala em custo, aí a gente lembra de embalagem, e aí eu vou mandar essa pedrada para você aí, Luiz. Quais as principais iniciativas das empresas para equilibrar a inovação sustentável com competitividade de preço? Já que a região ainda tem forte sensibilidade a custo, né? A gente falou isso aí durante o dia de hoje, inclusive sobre a palestra do nosso professor Francisco. Vamos lá. Em embalagem a gente tem alguns mundos, né? Enfim, a gente tem a troca de embalagens com performances semelhantes e um pouco de tecnologia, né? Então, aí um exemplo, né? A gente estava, por exemplo, estudando o mercado do México recentemente, e os baldes americanos, né, da América, seja Norte até América do Sul, eles são baldes ainda muito pesados, né? São baldes com 1,2 kg, 1,3 kg, para uma performance muito semelhante ao que a gente tem hoje aqui no Brasil, tá? E aí não só da Bomix, mas de alguns dos nossos concorrentes e tudo mais. Então, hoje, um balde que ele pesou 1,2 kg, 1,3 kg, hoje ele pesa 700 gramas. 680 gramas, alguma coisa assim, né? E aí isso não deixa de ser sustentabilidade. Perfeito, é o design for sustainability, né? O que a gente sempre tenta ganhar o máximo de cubagem possível, porque isso economiza transporte, logo emissão de carbono equivalente, e ter o mínimo de plástico possível para a mesma performance. E aí essa é uma briga constante, né? Inevitavelmente existe um limite, né? Então, existe um limite da Bomix, né? Então, da tecnologia de injeção, e existe o limite da cadeia. Então, como a gente estava conversando aqui agora, a gente foi diminuindo a gramatura dos baldes, diminuindo, até o momento que a cadeia falou, não, eu preciso de mais, preciso empilhar mais, não, então peraí, eu preciso de mais plástico. Proporcionalmente, é menos plástico para a mesma performance, mas às vezes a gente precisa de mais plástico. Sim. Então, existe todo esse esforço, e aí isso, sim, é atrelado a custos, né? Então, quando você pega um mercado que já está acostumado com balde, como o mercado do Nordeste, por exemplo, né? Onde o desafio do empilhamento ele já foi vencido há algum tempo, a cadeia já está acostumada, esses baldes são muito leves. Então, um balde para massa corrida de 25 quilos pode ter 400 gramas, enquanto aqui no Sudeste eu preciso de um balde de quase 600 gramas. Então, existe todo esse ponto, e aí o trabalho da Bomix tem sido de investir em tecnologia para garantir que a gente tenha o mínimo de peso possível para o máximo de performance. Sim. E aí respeitando, obviamente, a particularidade de cada mercado. Ou seja, ainda tem espaço para crescer aqui no Sudeste. Com certeza. Com certeza. E aí um ano como esse, né, onde os volumes são muito incertos, né, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer com o ganho de venda, a embalagem plástica ela ainda se torna, em alguns mercados, um ganho de margem. Então, alguns que estão com aquela lata redonda ou com lata com menores volumes, então tem alguns caminhos. O balde ele figura muito bem como um caminho de eficiência, vamos dizer assim, para essas indústrias. E aí vai ter outra pergunta que eu acho que eu vou tocar melhor no ponto do reciclado, tá? Mas a gente ainda tem aí uma briga de garantir que a caminhada da sustentabilidade seja uma caminhada realmente ESG, com tripé ESG, e não com foco em custo de qualquer forma. E, enfim, a gente já tem alguns casos aí de indústrias que foram e tiveram que voltar por causa disso, né? Mas, assim, respondendo a pergunta, é o trabalho nosso, assim, de todos os dias, de melhorar as embalagens com o mínimo de plástico possível, com o máximo de consciência possível. Legal. Obrigado, Luiz. Eloy, quer adicionar aí algum comentário?
Talvez falar um pouquinho dessa questão que a gente enfrenta. Eu acho que o Wildon falou um pouco antes já da dificuldade de você colocar no mercado que é sensível a preço, acho que quase todos são, mas talvez o de tinta seja bastante, né, algumas inovações que inevitavelmente têm um custo maior, né? Então aí a gente teria que falar de valorização dessas questões sustentáveis, né? Perfeito. Essa é uma questão sensível, principalmente agora no momento que a gente está vivendo, né, com essa questão de tarifaço e tudo. Então, agora, por outro lado, a gente vai falar um pouquinho aí na minha apresentação. Eu acho que a gente pode transformar essa dificuldade em oportunidade. O Brasil tem muita oportunidade aí na frente, inclusive na questão das embalagens aqui em Sul e Sudeste, que é um mercado predominantemente ainda metal, né? Então, você pode somar aí a questão do PCR com plástico, com a sustentabilidade e custo, né? O Wildon, quer adicionar algo? Sim, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais incisivo com a legislação, né? Ter pessoas das empresas maiores, das empresas, não no sentido de piorar a legislação, mas de melhorar a legislação em termos de, por exemplo, a tinta é vendida por litro. Se você vender a tinta por metro quadrado que ela cobre, talvez seja melhor, né? Você vai ganhar mais. Porém, o Brasil não tem essa estrutura de você vender. Então, talvez, né, você melhorando a tinta, colocando as legislações e o governo para participar, né, da parte final, da logística reversa, essa coisa que tem que ter, Sim. Eu acho que aí o Brasil evoluiria, né? Por exemplo, no caso de termoplástico, preferiram tirar o canudinho da garrafa, preferiram não usar mais plástico. Eu desenvolvi em 2006, um aditivo biodegradável, que eu coloquei, fiz testes, os melhores testes internacionais eu fiz, gastei uma grana, funcionou. Em 60 dias o plástico virava 95% biomassa e gás, e CO2, entendeu? Só que assim, não foi vendido. Eu fui naquelas feiras, importar, ninguém colocou. Por quê? Porque esse plástico, ele é biodegradável, ele tem que ter compostabilidade. Sim. Quem que vai fazer essa compostabilidade do produto? Para ficar na terra depois com esterco, enfim, na agricultura. É muito difícil, não posso fazer isso sozinho. Sim. Então, por isso que eu falo, nós temos obrigação de pensar em conjunto, né? Eu estou gostando muito dessas palestras aqui hoje, faz tempo que eu não participava, mas porque as pessoas estão vindo aqui, né? Veio Sher Williams, veio a BASF, Então, e estão abrindo o coração. Acho que isso é importante. Já fui mediador, como você, Sim. numa área de fabricantes de piscinas. E quando eu falava, gente, então vamos resolver o problema da bolha? Aí eu falava com você que é fabricante de piscina. Eu falava, não, eu não tenho problema de bolha. Como não, se todos têm no Brasil problemas de bolha? Então, eu replico para cá, né, para a área de tintas, os mesmos problemas. Sem dúvida. Que nós podemos resolver, sim, mas em conjunto. Ah. Né? Porque se cada um puxar só para você, o mundo não funciona. E aí, se eu puder acrescentar, eu vejo, talvez agora esse começo de ano e talvez um pouco no ano passado, o ESG, ele ficando onde de fato ele era importante, né? Porque tinham indústrias que estavam ali meio falando sobre o assunto por momentum, e aí algumas indústrias carregando realmente, não, precisa ser uma prioridade e tudo mais, e tocando à frente. Mas eu não sei se vocês têm essa mesma impressão, mas me parece que num cenário um pouco mais conturbado, parece que é mais doloroso tocar nesses assuntos, né? Mais complicadas, as indústrias estão menos dispostas a algumas coisas, né? Não sei. Sim, mas internamente, né, a minha filha, que é a Sam, a presidente da Polistel, ela fez a Fundação Dom Cabral, MBA, introduziu o ESG na nossa fábrica já há 2 anos, e olha, eu vou te falar, 100% das pessoas estão engajadas. 100% das pessoas. É porque daí, Wildon, eu acho que a questão é cultural, né? Ela não depende só... A Maria Rita me ensinou muito aí na questão da sustentabilidade, e ela sempre fala isso, é uma questão cultural. Não depende só de legislação, né? Não depende só de você ter um selo. Depende, de fato, da cultura, né? Da cultura local, da cultura da empresa, de fato, de se preocupar em fazer algo melhor, né? Da gente devolver para o planeta tudo aquilo que a gente retira, né? Então, acho que Não, eu só queria falar que sustentabilidade devia ser disciplina na escola. Devia acontecer
desde o primário lá e de um ponto de vista de preferência prático. Né? O que é realmente a sustentabilidade, onde é que isso impacta na vida das pessoas, nos lares, e não só dentro das empresas. Né? Porque a nossa parte, realmente, muitos aqui estão fazendo. Não é? Nós fomos quando a gente estava em Recife ainda, fomos uma das 10 primeiras empresas a certificar com ISO 14001 na região. Então, assim, é um projeto que vem de longo tempo, e o engajamento também de muito tempo. Mas o que é feito, não é, na sociedade a respeito disso? Quanto a gente valoriza sustentabilidade, né? E a gente só vai conseguir chegar lá, um dos caminhos é com educação. Perfeito. Vou dar um spoiler, talvez, sobre a palestra do William, porque eu fui na European Coaching Show. Me ajuda aí, assim, em todos os estandes, todas as empresas falando sobre sustentabilidade, fonte renovável e aditivos bio-based. Perfeito. Vou falar bastante. Está na sua mão, amigo, não fala mais nada. Isso aí. Bom, aproveitando aqui, Eloy, uma pergunta para você. Na adoção de práticas sustentáveis, incluindo o desenvolvimento de tintas à base d'água, biomateriais, além de soluções para reciclagem de resíduos e embalagens, a colaboração entre empresas, governo e consumidores é essencial para a transformação sustentável. Foi exatamente o que você acabou de falar. Quais são as principais rotas de colaboração na cadeia de suprimentos que você acredita? Eu acho que já citamos aqui, né? Trabalho em parceria, ninguém faz nada sozinho. Primeiro ponto. Segundo ponto, comentei da valorização da sustentabilidade. Eu acho que muitas vezes o que falta na indústria de tintas é efetivamente valorizar os seus fornecedores que investem em sustentabilidade, que trazem produtos inovadores nesse sentido, fazer realmente uma conta não só de custo, mas de performance. Verificar também quais são as ações verdadeiras que esses clientes fazem em termos de sustentabilidade, não é? Até onde a empresa realmente investe em programas relacionados a ESG. Então, essa valorização eu acho que falta ainda acontecer com mais intensidade, né? A gente vê isso sendo visto muito por empresas talvez maiores. Sem dúvida. Eu não sei se a gente deve esperar alguma coisa de governo, sabe? Eu acho que ainda é um tema um pouco difuso. Acho que tem que vir mais realmente de sociedade, de consumidores, através da educação. Não sei se estou sendo repetitivo nisso, né? Acho que estou, mas enfim, é um pouco o que eu penso. Não é? O governo precisa fiscalizar as leis que ele coloca. Acho que isso já vai ser um bom caminho. Sim, né? Há alguns anos aí ficou teve uma boa repercussão, pigmentos que são à base de cromo não poderem ser utilizados em tintas. E a gente sabe que são. Né? Então, claro que existem algumas limitações, não é todo tipo de tinta que é proibido, mas há uma lacuna, um desvirtuamento disso. Né? Sem dúvida. Luiz, quer acrescentar? Aí, como indústria de plástico, é dever de casa sempre, né? Não tem o que fazer. A gente enxerga que tem um caminho gigante para trilhar, tá? Especialmente no que a gente comenta do ESG, né? E aí, diferenciar o que é PCR bem feito, né? Com garantia de performance, garantia de estruturação nessa coleta e tudo mais, e pagar por isso, né? Que é um desafio, versus a opção de um balde um pouco mais barato, preto, reciclado, com o que a gente não sabe o que tem ali, como é que foi coletado aquilo. Que o cheiro não é agradável. Que a Cris estava comentando, né? Pô, chega o balde, aí tem um cheiro, aí às vezes a alça parte, aí às vezes, mas ele é um pouquinho mais barato, então talvez valha a pena. Às vezes não vale, né? Porque a gente não sabe quem é que coletou aquele balde, como é que aquela pessoa foi tratada, e ESG não é só o ambiente, né? Tem o social ali também, que ele precisa ser cuidado, né? A rastreabilidade desse material, enfim. Então essa é uma briga grande. E aí, linkando com a sua outra pergunta, em um mercado de margens apertadas, essa briga fica mais difícil, né? Tem um player enfim, do mercado de construção civil, e aí não vou citar o nome porque eu acho que não precisa, que a gente precisou deixar ser feito o movimento da pior forma para poder voltar e corrigir. Então, assim, Bomix, o balde é virgem? Pode ter PCR? Pode. É 30% mais barato? De jeito maneira.
Tem um custo para voltar da cadeia, reprodução, blá, 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 blá. Ah, beleza, então eu vou lá para o rescladão, assim, que não tem... Beleza, mas ele tá mais barato, o EBITDA desse ano vai dar uma sorrida, bônus na conta, tudo certo, beleza. 10 meses depois, Bomix, aquele projeto de PCR, será que a gente consegue voltar? Fala, tá, mas continua sem ser mais barato. Não precisa ser mais barato, não. Pode ser no preço lá, mas sim, vamos botar para frente que o negócio, sabe? Então, é um processo de maturação do mercado, né? Adianta eu lá atrás falar assim, poxa, não vai porque vai dar errado? Às vezes não, porque cada empresa é uma empresa, é o momento do negócio, a decisão, o contexto que o cara está tomando ali, às vezes a decisão não é nem da pessoa que está conversando com você, mas é um percurso, né? E aí, a gente, como indústria de plástico, e aí fazendo autocrítica, eu acho que a gente sempre vai precisar fazer mais, né? E aí, Eloy, porra, é um cara que sempre puxa a gente, como é que a gente volta com os baldes, como é que a gente estrutura essa cadeia de logística reversa. Então, assim, eu sinto que a gente sempre pode e precisa acelerar algumas coisas, sistematizar algumas coisas, mas a gente tem tentado, assim, evoluir no PCR, na garantia de performance, desenvolvimento de grade com Braskem, avançar ali com retorno à tinta, com descarta aí, com os programas de logística reversa. Enfim, a gente tem tentado, tem alguns programas de garantia lá de pellet zero, então tem algumas iniciativas de sustentabilidade, tá? Mas é uma agenda longa pra gente. A iniciativa privada, ela sempre não, mas ela tem uma tendência de aguardar incentivos do governo, né? Ninguém deu incentivo para o carro elétrico está aí. Muito bem, obrigado. Né? Por uma questão de mercado. Então, eu acho que o que o Eloy comentou, eu acho que a gente também, nós somos partes, né, do problema e da solução, depende de onde a gente quer estar. Né? O Idon quer fazer algum comentário? Para mim, para completar isso aí, bom, na verdade, a Marisete, como ela chamava, né? Marisete, né? Falou que tá faltando colorista. Olha, se eu tivesse ouvido isso antes, eu não seria mais empresário, eu seria colorista. Porque eu fui colorista de 5 empresas quando eu comecei a minha profissão. Mas, assim, na verdade é que a empresa, principalmente empresas menores, né? Eu não considero a minha empresa uma empresa média em faturamento, mas ela é pequena. Eu tenho, sei lá, 9 engenheiros, mais uns 4 químicos e o pessoal que trabalha. A carga tributária nossa é muito grande, tá? Então, quando eu falo do governo, eu não quero fazer política, não é política governamental. É a gente trabalhar na legislação, por exemplo, os órgãos nossos, a Abrafat, a Almaco, que já é latino-americana, trabalhar com alguns itens que a gente possa... Eu fico mais feliz quando o pessoal vai levar a cesta básica na população, vai ceder tinta para a nossa comunidade lá, né? A gente sempre faz esse trabalho lá, eu fico super feliz, mas isso resolve ali, pontual. Sem dúvida. Né? Cadê o nosso trabalho brasileiro, né? Então, a gente tem que fazer essa aproximação. Uma coisa que foi pouco falada, e aí eu me sinto à vontade para falar dos programas da Abrafat, porque eu participei por um longo período. A gente tem um programa setorial da qualidade que mudou o mercado, né, há 20 anos atrás. Então, é uma realidade, é consolidado. Né? Ninguém tem dúvida hoje. Se isso não tivesse acontecido, eu não sei o que seria do nosso mercado. Né? A gente deixou de ser quinto, passamos a ser o quarto mercado, né? O maior produtor de tinta do mundo. Com os seus pontos de melhoria, como bem colocou o Francisco, mas eu acho que é um processo. E aí o programa agora setorial de sustentabilidade, né, que as empresas estão se engajando e abre a possibilidade de discutir inovação. Né? O prêmio que o Agnello comentou, que foi inaugurado ano passado para inovação e sustentabilidade, né, da Pente Pintura, está muito ligado a isso. Quer dizer, o que está acontecendo no mundo e o fato do Brasil ser líder aqui na América do Sul, das Américas, aliás, né, de ter um programa de sustentabilidade. Eu acho que abre muita oportunidade, né, para toda a cadeia trabalhar aí na questão da sustentabilidade. Mas é um caminho, né? No caso, por exemplo, você tem um selo de qualidade. Sim, ele é um parâmetro. Sim. Existem outros. Exatamente. Bom, aí para a gente finalizar, eu vou deixar a pergunta em aberta. Quem apertar o botão primeiro pode falar. Como a adoção de tecnologias para tintas inteligentes, simulações digitais de cores e testes de performance e plataformas de e-commerce estão transformando o mercado de matérias-primas de tintas na América do Sul? Tempo? Pode escolher. Olha lá, apertou. Eu não sei. Mas eu tenho os químicos. Aliás, eu gosto de químico dos velhinhos, né? Os velhinhos
Eu contrato todos. Ó, o velhinho com a gente, o Francisco. Se for velhinho que você Então, trabalhar comigo, já resolveu meu problema. mas meus químicos lá, eles adoram isso aí. Inteligência artificial, né? Eles desenvolvem através da inteligência artificial e trazem produtos. Então, a gente faz, por exemplo, por ano eu devo ter uns 500 produtos só de desenvolvimento. Que legal. Porém, assim, não vingam, claro, porque você tem que ter uma diretriz, você tem que ter lucro, você tem que Tem que pagar a Uma conta, né? pagar as contas, uma série de coisas. Mas, assim, o desenvolvimento é a todo vapor. Legal. Então, eu acredito muito e gosto, né? Sim. Eu acredito que a nova geração que está chegando, aliás, o mercado de tinta está de parabéns, que tem muitas mulheres. O mercado Sem de dúvida. compósito tem 2. Olha aí, eu falei Aqui pra tem Maria um Rita há milhão. pouco, tá vendo? Então, assim, e além disso, ainda ser jovem, eu acredito que vem muita coisa boa pela frente. Acredito sim que vai ser muito agradável de ver essa. Eu também acredito muito. Eu sou um otimista por natureza. Acho que tem muita coisa boa chegando aí. Luiz? Ou Eloy? Vocês? Você falou de sistemas digitais de cores, né? Eu acho que isso tem sido uma transformação bastante interessante. Eu queria contar uma história rapidamente, né? Há uns 10, 15 anos, mais ou menos, quando chegava um trabalho lá de imitação de cor com 30 cores no laboratório da Sintequímica, era um desespero. Entendeu? O laboratorista sumia, o cara passava o dia inteiro no banheiro para não ter que fazer aquilo. Tá? Hoje em dia, em poucos dias, a gente chega a fazer 2.000 cores. Olha aí. Então, os algoritmos de formulação de cores, eles melhoraram muito. Além disso, os coloristas que estão faltando por aí, também, de certa forma, foram substituídos por pessoas que têm um conhecimento muito maior de utilização desses softwares e como ajustá-los. E isso traz também um ganho de sustentabilidade, porque enquanto você precisava fazer inúmeros testes, gasto de base, de tinta e potinho, copinho e tudo mais, produtividade e custo, mas também não gerava resíduo. Gera hoje muito menos resíduo. Né? Então esse é um trabalho que também custa muito pouco. Ele é um serviço associado dentro dos pigmentos que você já compra. Você pode levar isso daí normalmente para casa. Legal. Né? Além dos equipamentos que existem de simulação de cor. Então você pode ver na tela do seu celular quanto é que vai, como é que vai ficar a parede da sua casa, como é que é aquela cor que você escolheu. Né? Fantástico. Então, eu acho que há muito ganho nisso daí. Legal. Tá? E tem um detalhe, quando a gente fala de serviço de imitação de cor, existe muitas vezes uma preocupação bastante grande para nós de pigmentos, de que isso que isso respeite as marcas existentes. Porque a gente sabe que muitas vezes o lojista é louco para substituir um colorante tintométrico dentro da loja de uma marca que ele usa. Né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com relação a isso. Eu acho que isso aí tem a ver com o G, que a gente sempre esquece do ESG. Né? A gente está falando de governança que envolve princípios éticos. Então, dentro das nossas linhas tintométricas, são linhas que não imitam linhas existentes, são linhas próprias. Né? Então, acho que esse é um ponto importante que eu queria ressaltar. Mas, como conclusão, sim, os sistemas de digitalização de cor mudam completamente o panorama da indústria. Né? Aliás, foi o trabalho que ganhou o prêmio lá no Congresso. Foi um trabalho de predição de cor em estado úmido. Bem interessante. Trazendo para a nossa realidade, a gente tem um ganho aí, especialmente nesse setup de cor. A Bomix ela também tem a indústria gráfica, né? A Rami. E aí um dos grandes ofensores de lote, de estabilidade de qualidade, de enfim, escalabilidade, custo, uma série de coisas, produtividade de forma geral, é o setup de cor. Né? Então, porque o cara tem que ir lá na loja, aí tinha a casinha de cor, né? Aí fica lá o cara chegando na cor e tudo mais, até chegar nas cores, carregar a máquina, que é uma impressora offset, plana, né? Gigante, mas é uma impressora offset, e até chegar nisso. E aí, nos últimos, acho que 2 anos, a gente deve ter colocado algumas dezenas de milhões, exatamente para poder ter uma digitalização, tanto do meu pré-press, da minha pré-impressão,
quanto do setup das máquinas. E aí, da mesma forma, né, tem um ganho gigante de produtividade, de sustentabilidade, a gente tem um desperdício muito menor, e tem um nível de custo, de produtividade na cadeia de forma geral de embalagens, assim. Pra gente isso tem transformado bastante, especialmente sobre setup de cor e tudo mais. E eu ouvindo o pessoal falar de colorista também, e a gente sabe que de fato mas existe aí um paradoxo, né? Porque a gente está falando, hoje já tem tecnologia disponível, inclusive nacional, da RMA Tech, vou fazer propaganda para eles aqui, porque eles apresentaram um trabalho lá também no Congresso, e eu sempre fico muito feliz quando eu vejo brasileiro lá, porque é sempre 4, 5 gatos pingados lá que participam. Você precisa estar lá, Wilton, na próxima vez, manda... Sim. Tem que ir lá. E eles estavam lá. Então, eu acho que a gente tem muita tecnologia, né, embarcada hoje na área de cores para leitura úmida, seco, seja lá o que for. E aí, de repente, a gente precisa de colorista. Eu não sei se a gente precisa de colorista, se a gente precisa de treinamento, se a gente precisa viabilizar essas tecnologias. Enfim, eu acho que tem coisa aí por fazer. Eu acho que, então, você tem razão, são as duas coisas. Você viu que o pessoal aqui das maiores empresas de tintas do Brasil falou que precisa de educação. Isso. Falaram várias vezes de educação. Isso, Então, essa é a educação, por isso que eu falo que precisa das duas coisas, né? A Abrafat poderia também fazer isso no setor de tintas, que já faz, né? Já faz. Tem curso, Já faz. tem tudo mais, né? Pô, a própria Agnello, a editora, tem, né, mais de 1.000 alunos passaram pelos treinamentos. Márcio Quincy também. O Quincy faz o curso de colorimetria. Eu acho que as coisas têm que evoluir, é isso. Porque para a gente ter mais educação, a gente tem que... É isso, não tem outro caminho. Eu sempre costumo dizer que o caminho para a felicidade passa pela educação. Sem educação, é só ver os países, né? 50 anos atrás, então agora Coreia do Sul, enfim, tem vários países aí. Bom, eu queria abrir agora para as perguntas, se alguém tiver alguma pergunta. Nós estamos chegando aqui no final e eu preciso encerrar, porque eu tenho ainda minha palestra, que não é fácil. Alguém quer comentar algo? Isso, deixa para perguntar depois, mas... Ninguém? Vocês querem fazer alguma consideração final? Fica à vontade. Bom, agradecer mais uma vez ao Agnello aí e a Lucélia pelo convite, espero ter contribuído, parabéns aí para vocês pelos 29 anos. Enfim, estou querendo ouvir agora a sua palestra, né? Essa é a mais interessante aí. Tá bom. Isso aí, agradecer também, obviamente uma satisfação, uma honra estar aqui perto de gigantes, né? E parabenizar muito pela recorrência do fórum, né? Pela inovação, por ter mudado aqui um pouco o programa, trazer os fornecedores, ter, querendo ou não, benchmark da feira europeia. Então são assuntos sempre muito relevantes, né? E obviamente deixar a Bomix à disposição, todos vocês que quiserem conversar, enfim, a gente está à disposição. Bem, quero agradecer o Agnello, agradecer a todos aí, e aqueles que fizeram palestras também. A palestra de vocês foi muito bacana, a Sintequímica, muito bacana a sua. A Jaqueline já tinha falado que você fala muito bem. Aí a gente ficou apaixonado, né? Então foi muito bom, o evento está fantástico, né? E conta comigo para os próximos. Só não vou trazer mais a Jaqueline porque ela me colocou no patrocínio platina. Eu queria esse patrocínio mais baixo um pouco, que nós somos pobres. Tá certo. Bom, parabéns, gente. Valeu. Legal. Obrigado aí pela participação de vocês. E a Agnello, a editora, agradece.